Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem participando de mais um webinário do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Hoje nós temos a grande satisfação, grande honra de termos conosco o professor Marcos Raimundo Vale. O professor Marcos Vale possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado e pós-doutorado em Farmacologia Bioquímica pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Atuou como pesquisador na área de farmacologia bioquímica de produtos naturais e sobre o papel da adenosina desaminase e suas isoenzimas no processo inflamatório. Foi docente e pesquisador do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, desde 1976 até 2017. Aposentou-se como professor titular de Bioquímica Médica em dezembro de 2017. Foi diretor executivo da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica da Universidade Federal do Ceará, de dezembro de 1999 até março de 2018. Atualmente, trabalha em divulgação científica e popularização da ciência na Seara da Ciência. Professor Marcos, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite. Para nós é uma grande honra, uma satisfação, como eu disse, e a partir desse momento, a plateia é toda sua. Então, eu quero agradecer o convite, me senti muito honrado com esse convite, e com muito prazer em participar essa coisa que você tem promovido aí, os webinários, né? Que é uma coisa fantástica, muito legal. Então, vou logo iniciar a nossa conversa aqui, né? Como vocês estão vendo, a gente vai conversar sobre o olho, que é um dos órgãos mais interessantes do nosso corpo. E a ideia é que eu tente mostrar a grande similaridade, né, entre o olho e uma câmera digital. Eu fiquei muito ligado a esse tema, porque eu também sou fotógrafo, gosto de fazer vídeo, e comecei a perceber como o nosso olho foi copiado pela tecnologia moderna, né? Então, para começar, rapidamente, a gente só quer mostrar a importância do olho, e nessa figura aí mostra como ele é protegido, né, pelos ossos, né? Ele fica internalizado, muito bem protegido, e tem uma série de músculos, né, que são necessários para que ele se movimente. Então, na verdade, são 3 pares de músculos, né, que fazem esses movimentos que estão indicados aqui nessas setas, né? Tem os nomes aí escritos, só para a gente ter uma ideia. Ninguém vai aprender anatomia aqui hoje, é só para introduzir o aspecto físico do olho. E a ideia também é de mostrar a estrutura dele, primeiro logo chamando a atenção sobre as coisas mais importantes que a gente vai chamar a atenção aqui. A retina, que é o local onde se formam as imagens, e que é composta por células ou neurônios sensíveis à luz. São fotorreceptores, né? A fóvea é o local mais importante aqui do olho, porque é o local onde se concentram alguns neurônios fundamentais para a visão de cor, né? Os cones. E aqui na frente do olho nós temos um conjunto de estruturas, são 2 lentes, uma delas é a córnea, né, funciona como uma lente convergente, e a segunda lente é o nosso cristalino, né, que é uma lente que serve, além de ser convergente, ela é possível, varia de foco, portanto é uma lente que tem comprimentos de foco variáveis, que são comandados por músculos. Nós vamos ver isso um pouco melhor. A pupila, né, que é esse orifício aqui,
que fica na frente do olho, que também tem suas dimensões alteradas também por uma série de músculos. A íris, que é exatamente aquela que dá a cor do olho, né, que faz parte aqui da estrutura da pupila. E, finalmente, aqui atrás, o nervo óptico, onde é um local que chama também um local onde ninguém vê nada, porque aqui passam todos os filamentos nervosos que vêm da retina e também todo o sangue que irriga o olho, né, que entra e sai do olho. Isso é muito comparável a uma câmera, né, porque aqui nós podemos ver, né, as lentes que nós temos também, a pupila da câmera, né, que é o diafragma, né, o controle que faz o controle de luz, né, quando tem muita luz ela fecha, quando tem pouca luz ela abre, e finalmente a retina da câmera fica atrás. De primeiro era um filme, né, que está mostrando um filme que tinha um processo químico, né, de captar a imagem, mas hoje em dia as câmeras digitais dominam, né, e aí, em vez de filme, temos aí uma placa, né, sensível à luz. Portanto, o olho tem uma estrutura muito similar, mas nós vamos ver que tem mais similaridades mais na frente para a gente comparar o nosso olho com uma câmera digital. Aqui, outra coisa para chamar a atenção, né, é o fato da imagem que o olho projeta sobre a retina dele é uma imagem invertida, como é o da câmera normal, né? Aqui, mais uma vez, chamando a atenção da pupila, né, da lente cristalina e da retina. Portanto, são os três elementos fundamentais de uma câmera: na lente, né, a abertura e a parte sensível à luz, que é a película ou o sensor. E aqui foi o que eu falei, acabei de falar, né? O diafragma da câmera é comparável com a íris, as lentes têm a córnea e o cristalino, e o anel de focalização, né, que é exatamente o estreitamento da espessura, ou o alargamento dessa espessura do cristalino para focar coisas mais longe ou mais perto, né, que é exatamente o conjunto de lentes da câmera também. E a fiação, né, fiação que leva todos esses sinais obtidos, né, sobre a retina, através de nervos que vão para o cérebro, onde a imagem que é formada ali é interpretada pelo nosso sistema central, nervoso central. Bom, vamos iniciar a questão da focalização, né? Como é que o olho focaliza imagens, né? Nós já falamos ali que temos um cristalino, que é uma lente convergente. E uma lente convergente funciona mais ou menos assim, né? Nós temos aqui, acho que todo mundo que mexeu com física, aprendeu física na escola, conhece essa formação de imagem, né? Vamos supor que essa imagem, essa seta vermelha, mande um raio luminoso daqui, dessa ponta, passa pela lente convergente, passa pelo foco da lente e se projeta sobre o filme ou o sensor da câmera, ou do olho, ou seja, a nossa retina também, né? E esse ponto, então, se projeta aqui, portanto, a imagem toda é projetada nesse plano aqui, né? Se a gente agora pega uma outra imagem, ou a mesma imagem, que se desloque para a direita, como é o caso dessa seta verde, fazendo as mesmas coisas que nós fizemos com a outra, nós vamos ver que a imagem se forma atrás desse plano. Portanto, a imagem está desfocada. O que é que a câmera faz? A câmera simplesmente desloca a lente, né? Mexe com um conjunto de lentes, de tal forma que agora a imagem da seta verde vai se localizar em cima do sensor ou do filme, enfim. Isso é a maneira como as câmeras funcionam, né? Quer dizer, quando você quer focalizar um objeto, você mexe na posição das lentes e então focam a imagem exatamente no local que você quer que foque, que é a região onde está o nosso sensor, no caso das câmeras digitais,
ou filme, né, nas câmeras analógicas. Agora, o nosso olho não é da mesma forma. O nosso olho, ao invés de deslocar, né, a lente, o cristalino, ele engrossa o cristalino ou afina o cristalino. E nesse caso aí, né, ele que estava focando a imagem vermelha num canto, agora engrossa para fazer um foco em cima da retina. Portanto, a focalização do cristalino se dá através do espessamento maior ou menor da própria substância do cristalino, né? Isso é feito através de uma série de fibras, né? Essas fibras puxam ou relaxam de forma que o cristalino, quando essas fibras são puxadas, né, por essa musculatura aqui, ela se torna mais fina. Portanto, a focalização é mais para longe. E quando ele relaxa, ao contrário, desculpa, quando ele relaxa, aí que a focalização é longe. Daí porque nós temos aqui uma coisa interessante, que são dois músculos, né? Um músculo que relaxa e, portanto, ao relaxar, puxa o cristalino, né, em todas as suas bordas e faz com que ele fique menos espesso, portanto, focalizando coisas mais distantes. E quando ele se contrai, essa musculatura circular aqui, ele simplesmente relaxa essas fibras, né? E o cristalino fica mais espesso para focalizar coisas mais perto. Significa, então, o seguinte, quando você olha para longe, né, é quando esse músculo aqui, circular, está relaxado. Quando você olha para longe, você descansa a vista. E você sabe que quando você está lendo, está escrevendo, está vendo alguma coisa pequena, você cansa muito, né, a sua vista, que é exatamente porque esse músculo circular aqui, esse músculo ciliar, ele está contraído, né, e, obviamente, está gastando energia, está gastando, né, está forçando a vista. Né? Você cansa de ler, coisa muito perto. Mas todo mundo sabe, e é uma coisa que todo mundo conhece, né? Ler, né, cansa. De forma que você diz aqui é pular, mesmo no computador, você tem que dar um descanso a esse músculo, né? Olhando para longe. E aqui nós estamos mostrando, aqui eu fiz uma figura para mostrar a série de refrações que os raios de luz sofrem, né? Ao passar pelos vários meios, né? Passando pela córnea, depois pelo humor aquoso, depois pelo cristalino, até chegar no humor vítreo, formando a imagem no final, né? Na retina. Isso daí é uma questão de refração, acho que todo mundo sabe, né? De diferentes meios. Né? O ar tem um índice de refração 1, a córnea 1,38 e assim por diante. De forma que esse conjunto de lentes, né, ou conjunto de refrações, são eles que fazem a formação da imagem, né, sobre a retina. Bom, quando a pessoa tem o olho normal, as coisas ocorrem assim. Você tem essa imagem aqui, essa figura aqui, essa setinha, que vai se formar na retina do olho normal, sem grandes problemas, está focalizadinha, etc. Mas, às vezes, as pessoas têm o olho chamado olho míope. Né? O olho míope é um pouco mais alongado, e como essas lentes aqui são as mesmas, né? Ela acaba formando a imagem que deveria formar na retina, forma-se antes. Portanto, a retina recebe uma imagem desfocada. Para corrigir isso, o que se faz é colocar uma lente divergente, isto é, uma lente que diminui as coisas, né? A lente que diminui a imagem. Portanto, os míopes normalmente usam lentes que diminuem o tamanho do olho. Né? A gente sabe que uma pessoa é míope só em olhar o óculos que ele está usando e vendo o olho dele menor. Portanto, é uma lente divergente. Já o outro tipo de
olho que tem problemas é o hipermétrope. Quer dizer, um olho mais achatado em que a imagem deveria se formar atrás do olho, não forma bem, portanto, ele vê uma coisa desfocada na retina. Então, para corrigir esse defeito, né, a gente coloca, quer dizer, se coloca uma lente convergente, que chama a imagem mais para dentro do olho, de forma que ela se forma focada na retina, com essa correção de uma lente convergente nos olhos hipermétropes. E aquele mais conhecido, né, o olho astigmático, né, é um olho que tem problemas de esfericidade. Então, tem que usar uma lente mais estranha, mais complicada, que não é uma lente esférica, é uma lente não esférica para corrigir esse problema de esfericidade aqui no globo ocular. Tá bom? Esqueci de falar uma coisa, é importante dizer que são 60 dioptrias, isto é, são 60 graus que o olho, que uma imagem sofre para se formar dentro do olho. Quer dizer, é como se o cara usasse uma lente de 60 graus, né? Vocês sabem que a gente usa no máximo 5 graus, já é demais, né? E a maioria das pessoas, 1 grau, 2 graus, etc. Então, só para corrigir, né? Essas lentes aqui que eu falei, a divergente, a convergente, a não esférica, elas são lentes com poucos graus, né? Porque realmente a grande concentração, a grande convergência é dada pelas lentes do próprio olho, que são 60 graus ou 60 dioptrias. Bom, um outro aspecto que é importante na câmera e no nosso olho, obviamente, é o controle da entrada de luz. Quer dizer, nós temos uma maneira de controlar a quantidade de luz que entra, né? Se tiver muito claro, a nossa pupila se fecha um pouco, se estiver muito escura, ela se abre totalmente, né? É muito normal a gente ver as pessoas de noite, né? Às vezes faz uma fotografia com flash e aí o cara sai com os olhos vermelhos, né? É porque essa íris abre muito, né? Quer dizer, a nossa pupila fica muito dilatada e quando o flash bate, ela estava, né, com pouca luz, estava assim, nesse aspecto bem aberto, e o flash bate lá no final da retina e reflete vermelho, né? Sai com aquele olho de lobo, né? A luz média, a nossa pupila fica um pouco menor, e nas ocasiões em que você está submetido a uma grande quantidade de luz, né, há um fechamento, né, da pupila, né, por esses músculos que eu já falei, né, esses radiais e circulares, que são os músculos que controlam o tamanho, né, da pupila. Né? Vocês veem aqui que um é por um sistema simpático, né, do sistema nervoso simpático, e esse outro aqui, que fecha, né, é pelo parasimpático, que controla. Portanto, a nossa abertura, né, como é que se diz nas câmeras, o diafragma da nossa câmera, ou a pupila, ela é comandada pelos dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático, que tem, como nós vamos ver, porque como é que ele sabe que está claro ou escuro, né? Daqui a pouco. É uma fotografia disso, né? Dos músculos que controlam a pupila, né? Isso é uma fotografia real, né? Outra coisa interessante é que os fotógrafos usam muito, né? Os fotógrafos sabem que quanto mais fechado for o diafragma, né, mais tranquilidade ele tem com a questão da focalização. Tá? Porque quando você tem uma abertura 32, né, quanto maior o número, menor é a abertura, você pode dizer que esse garotinho aqui, né, está focado pela câmera, mas se ele chegar mais perto ou ficar mais longe da câmera, dentro dessa região aqui, ele continua em foco. Já quando você usa uma abertura maior, né, a região focada fica muito mais estreita, né? Essa coisa é chamada de profundidade de campo, né, que os fotógrafos usam, né,
a seu dispor para, por exemplo, você vai bater a fotografia de uma flor, mas você quer que aquela flor seja também parte da paisagem. Então, ele tenta fechar bastante o diafragma para que aquele detalhe da flor esteja integrado à paisagem. Mas, às vezes, você quer dar uma grande ênfase à flor, então ele abre mais a abertura para que a flor fique totalmente focada e o resto, né, a parte de trás, a parte mais para frente, fiquem desfocados, de forma que a flor apareça com maior visibilidade, mais focada, etc. Agora, isso tem preço, né? Quer dizer, quando você fecha muito a abertura, você diminui a quantidade de luz. Portanto, se você não cuidar do tempo em que essa luz fica entrando na câmera, você vai ter uma fotografia escura. E vice-versa, né? Quando você usa uma abertura muito grande, se você não tiver cuidado com o tempo de exposição, você vai ter uma fotografia muito clara demais, perdendo os detalhes. Então, esses são os dramas que os fotógrafos têm que enfrentar quando vão fazer fotografias. E, finalmente, a parte que eu considero assim, um pouco mais importante, né, para a gente estudar aqui, e agora eu vou comparar realmente a câmera a câmera digital com o nosso olho, né? Como é que nós enxergamos as cores? Talvez seja interessante a gente lembrar que nós aqui, né, no nosso universo aqui, estamos submetidos aqui na Terra a uma quantidade enorme, né, de ondas, né? E ondas que a gente recebe, percebe algumas, outras não. Mas como luz mesmo, né, a gente só tem uma pequena faixa, né, de comprimento de ondas que são percebidas pelo nosso olho. As outras são sinais, como vocês estão vendo aqui, sinais de radionavegação, que tem 1 quilômetro de onda, até 10 quilômetros. Rádio AM, né, até 1 quilômetro, né, nós vemos aqui a rádio TV, né, VHS, até 10 metros, ou 1 metro, 10 metros, enfim, e até coisas muito menores, que são as radiações cósmicas, né, que, realmente menos de 1 nanômetro, e por aí vai, né? Raio-X é 1 nanômetro até 10 nanômetros, etc. Então, nós temos a capacidade de perceber com os nossos olhos só esta faixa de radiação aqui, de 400 nanômetros a 700 nanômetros de comprimento de onda. Então, isso aqui todo mundo conhece, né? A história do grande cientista Isaac Newton, que descobriu que a luz branca do Sol, na verdade, é composta por várias cores, que quando se juntam, dá branco, né? Muito estranho essa história, né? Porque quem é que vai dizer que branco tem todas as cores? Mas ele fez um experimento, né, com um prisma de vidro, né, e que decompôs a luz, quer dizer, um raio de luz que ele jogou no prisma e recebeu numa tela, e na tela ele viu que, né, a luz estava decomposta das cores que vão do vermelho, e abaixo dele o infravermelho, até o violeta, acima dele o ultravioleta, né? Que são já as radiações que já não conseguimos perceber. Aqui é outra figura para mostrar isso, aquela série de outros comprimentos de onda que a gente não percebe com o olho, e, né, tanto maiores do que 700 como menores do que 400. E dão essa coisa muito bonita, né? Parece o arco-íris, né? Quer dizer, nós vemos só uns 70avos do total do espectro eletromagnético. Agora, um conceito que eu acho importante, às vezes é uma coisa tranquila, mas assim, tem gente que não percebe o seguinte: a gente não vê o caminho da luz. O que a gente vê é aquilo que chega ao nosso olho, né? Que vem para o nosso olho diretamente. E você recebe, ou você vê reflexos de um objeto que recebe luz, o reflexo da luz nele,
ou você vê a própria fonte de luz, no caso, por exemplo, o Sol, né? As estrelas, as nossas lâmpadas de casa, são fontes de luz. Mas nós recebemos diretamente dos objetos uma luz refletida, né? Ela é iluminada por uma fonte de luz e reflete para os nossos olhos. No caso, eu botei um coração vermelho aí para demonstrar que o coração é vermelho porque ele reflete a radiação vermelha do Sol, né? E absorve todas as outras radiações de outras cores, de modo que o coração, né, é percebido como uma coisa vermelha. E existem também filtros, né, que a gente às vezes usa filtro de luz, né? E o filtro é da mesma forma, só que em vez de luz refletida, é uma luz transmitida, né? A luz branca do Sol passando por um filtro azul, esse filtro absorve todas as outras cores e deixa passar só as radiações de comprimento que dão de comprimento azul, do azul, né? Então, é a luz transmitida. Isso é uma coisa que eu quero deixar tranquilo. Isso aqui é uma fotografia da nossa retina, né? A nossa retina, ela, como vocês já falei, né, é o local onde se formam as imagens, né, e onde tem todos os neurônios sensíveis à luz, né, que são os cones e os bastonetes. Nós vamos já conversar um pouco sobre eles. Agora eu estou mostrando aqui a região da fóvea, né, que vocês viram que é uma região mais... Né, tem uma região aqui chamada de fóvea, que é onde a gente vê colorido, né? E o resto da retina, você percebe luz mais em preto e branco. Né? Vamos conversar já sobre esse assunto. Estou só mostrando a foto, que é para a gente ir se acostumando. Né? Essa mácula lútea, né? Que é um negócio meio alaranjado, né? Meio laranja, porque elas têm carotenoides xantofílicos, né? Que são uma espécie de filtro ultravioleta, né? Quer dizer, para proteger a retina de radiações ultravioletas que matam, né? Matam esses neurônios. Então, o filtro, você não pode olhar para o Sol diretamente, exatamente por isso, porque você pode acabar com o neurônio e eles não conseguem se reproduzir novamente, né? Então, e aqui o ponto cego, né, do olho, né, tem até umas brincadeiras que a gente faz, né, para mostrar onde é que fica o ponto cego quando você está olhando para as coisas. E é onde o nervo óptico sai, né, para ir para o cérebro, levando também nesse conjunto do nervo óptico o sangue que vai e volta do próprio olho. Aqui, mais ou menos, mostrando aqui um detalhe da retina, aqui, né, mostrando que os nossos elementos fotossensíveis, que são os bastonetes e cones, nós vamos conversar com eles daqui a pouco, a luz tem que atravessar umas duas camadas de tipos de célula, né, que são células que têm outras funções que não ver, que não seja a visão, mas são células que percebem a luz, né, a luz, e tem uma função de colocar o cérebro sabendo que, olha, nós estamos de dia agora, nós estamos de noite agora, né, dependendo da quantidade de luz que ele percebe e são sensibilizados. Mas o que a camada um pouco mais internalizada da retina é que é composta desses elementos neuronais, que daqui a pouco eu vou chamar eles de pixels. Né? Aqui é uma figura assim mais elaborada, né? Mostrando aqui, né, que a retina, quer dizer, a luz vem na direção da esquerda para a direita, tem que atravessar essas camadas aqui, né, e chegar nos cones e bastonetes, que ficam mais, né, para o lado externo da retina. E recentemente foi mostrado que realmente a luz atravessa essas camadas aqui por outras coisas, né, chamada uma espécie de fibra ótica, né, que leva a luz diretamente para os bastonetes, a chamada célula de Miller. É uma espécie de fibra ótica, né? Então, eu coloquei aí alguns dados, né? A maior densidade de cones, quer dizer, a parte que a gente vê os objetos coloridos, né? Na fóvea, que eu já falei, tem 200 mil cones por milímetro quadrado. E enquanto que os bastonetes
Tem uma densidade menor, mas, em compensação, eles estão espalhados na retina toda. Então, nós temos 7 milhões de cones na retina, principalmente perto da fóvea, e os bastonetes são 120 milhões, e o número de axônios do nervo óptico são 1.200.000, para a gente ter uma ideia, né, de quantidades. Aqui é um pouco mais detalhado, mostrando a célula de Miller, que deixa passar a luz, né, para os cones e bastonetes. Aqui uma fotografia, já uma microfotografia, né, mostrando aqui as células do gânglio, né, aquelas células antes, a luz vem de cima para baixo, para chegar aqui nos cones e bastonetes, né, ou só cones, e elas são também fotossensíveis, né, essas células gânglios, mas, como eu falei, elas detectam o brilho da luz, né, e vão para o cérebro também, para mostrar ao cérebro que está mais escuro, está mais claro, né? E isso é muito importante, porque, no caso dessas células, elas controlam aqueles músculos da pupila, né? Aqueles músculos da íris, que faz com que a pupila aumente ou diminua de tamanho. Então, é através dessa sensação sentida por essas células. Se tem muita luz, ela comanda aqueles músculos lá da pupila, faz com que ele diminua o tamanho da pupila, ou, se tem pouca luz, faz com que esses músculos façam a pupila ficar maior, né? Então, é mais ou menos, essa é a grande função dessas células gânglio, mas também o ciclo circadiano, né, que todo mundo sabe exatamente que é importante na nossa fisiologia, né, saber o tempo, né? Bom, aqui eu mostrei umas fotografias aqui, tanto do bastonete, né, esse aqui azul, e dos cones, né? Lembrando, os cones é que veem cor, enquanto os bastonetes são neurônios que só percebem luz. Então, é uma coisa que ele percebe preto ou branco, né? Muita luz, pouca luz, etc. Aqui é uma fotografia eletrônica, né, do microscópio eletrônico. Também outra só para mostrar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que nos cones e bastonetes principalmente, né, tem muitas coisas chamadas de discos aqui nessa região. Discos, né, que contêm a substância, a proteína, no caso, rodopsina, né? E essa rodopsina contém outra substância que é sensível à luz, que se transforma com a presença da luz, né? E mostra que o cone tem menos desses discos, portanto, ele é menos sensível do que os bastonetes. Mas, em compensação, são esses daqui que enxergam cor, né? E como é que eles fazem isso, né? Existem 3 tipos de cones. Os cones chamados cones azuis, né, que são sensíveis à luz azul, né, está aqui nessa região do 430 nanômetros. O cone verde, né, os cones verdes, que percebem melhor o verde, embora também percebam outras cores, mas o verde é o principal, e o cone vermelho, né, que é 560. Na verdade, se você for olhar mesmo, 560 está mais... 580, por exemplo, é amarelo, o verde é 520, aqui é 530, o azul é 470, o azul, né? Azul, no padrão, mas nosso cone é 430 nanômetros, quer dizer, ele percebe melhor essa região. Agora, por que 3 tipos de cone? São 3 tipos de cone, cada qual recebendo radiações azul, verde ou vermelha, são especialidades de cada um deles, né? Então, é o seguinte, é a mesma coisa que nós temos nas telas de televisão ou nos sensores das câmeras digitais, né? Temos pixels, e são chamados pixels, é o sistema, né, de pixels RGB. R de red, em inglês, né, vermelho, G, green, verde, e o blue, que é o azul, né? R é o sistema RGB, que tem a maioria das câmeras. Então, nesse sistema, quando você, na televisão, se acende os cones, aliás, os pixels azul,
vermelhos, desculpe. E verdes, você está vendo amarelo. O amarelo realmente são pixels vermelhos e verdes misturados. Daqui a pouco a gente vai fazer umas brincadeiras aqui. Aqui, o verde com azul, esse azul com verde, está mostrando que forma essa cor azulada aqui, chamada de ciano. E o vermelho com azul faz o magenta. E se os três estiverem acesos, faz o branco, né? Como nós vimos na história. E se nenhum está aceso, está preto. Como eu gosto muito de macrofotografia, eu tentei fazer uma coisa, fazer a fotografia dessa tela aqui na região amarela, para ver se é verdadeira essa afirmação de que o amarelo é feito de vermelho e verde. E fiz a foto daqui, né? Essa foto mostrou exatamente isso. Daqui os pixels, um está apagado, que é o azul, mas o verde e o vermelho estão acesos. A sensação de longe é amarelo. Já o magenta, né, ele é exatamente isso. O azul com o vermelho, né, dá essa cor magenta. E, no caso desse ciano, que é um azul claro, é a mistura dos pixels acesos azuis e verdes. E aqui, aí faz a foto e mostra que realmente são os azuis e os verdes que estão acesos aqui nessa tela. Agora, no branco, né, as três cores estão acesas, quer dizer, os três tipos de pixels estão acesos, que formam, por incrível que pareça, branco. E quando todos estão apagados, não tem pixel nenhum aceso. Então, nós estamos mostrando aí que realmente a sensação das cores é uma mistura, né, desses três elementos, né, o vermelho, o verde e o azul, que nós fizemos aí as cores padrões, né, que dão essas cores secundárias, o amarelo, o magenta e o ciano. Mas, dependendo da intensidade de cada um, você pode ver, né, ou milhões de cores, né, dependendo da intensidade de cada cor e da mistura. Não é? Aqui é só para mostrar que quando é vermelho mesmo, não fiz a foto lá, só tem um vermelho aceso, quando é verde só tem um verde aceso, e quando é azul só os pixels azuis estão acesos, e quando é branco os três estão acesos. Bom, então aqui eu mais uma vez fiz uma foto, né, aqui mostrando aqui, é uma coisa que a gente vai usar daqui a pouco, estou mostrando logo, dos pixels que estão acesos aí na nossa tela, o verde, os pixels vermelhos e os pixels azuis, que verde com vermelho dá amarelo, verde com azul dá ciano e vermelho com azul dá o magenta. E eu fiz a fotografia dessa parte central aqui e realmente, né, mais uma vez, mostra aqui só tem vermelho aceso, aqui só tem verde aceso, aqui só tem azul aceso, mas aqui são duas e no centro as três estão acesas, mostrando que realmente é verdadeiro essa percepção. Bom, então, nas fontes de luz, que a gente já mostrou, que chama RGB, né, isso é para luz. Né? Para luz, as luzes vermelho, verde e azul puras dão componentes, né, quando misturam, com cores diferentes. A gente chama o sistema RGB. Mas, quando a gente vai comprar as tintas para as impressoras, eles não vendem as cores básicas, mas vendem exatamente as cores secundárias. Né? O amarelo, cor amarela, a magenta e o azul, que são cores que são, né, que, quando misturadas, né, na mesma proporção, dão as cores básicas, o vermelho, o verde e o azul. Né? Esse sistema é chamado CMYK. Né? O pigmento, por exemplo, o pigmento amarelo, né, da tinta da impressora, né, reflete o verde e o vermelho e absorve o azul. Portanto, se ele reflete verde e vermelho, é porque vai ter a sensação de amarelo. Esse pigmento aqui
né, da impressora. Magenta, ele faz pigmento, reflete azul e vermelho, né? E a gente não vê o verde. Portanto, vermelho e azul dá o magenta. E esse, finalmente, o ciano, né, a mesma coisa. Ele é um pigmento que absorve vermelho, mas reflete azul e verde, que é o ciano. Né? Esse é o sistema, como eu falei, CMYK. O K é o centro aqui, eles têm que botar preto, porque senão o preto não sai tão bem. Era para ficar meio escuro aqui, né? Mas não fica, fica meio cinza. Então, para reforçar, eles têm que ter a tinta preta, não só para fazer no colorido ter um reforço do preto, mas também porque a maior parte das nossas impressões, né, são textos, tá, que são preto. Agora, esse é o outro sistema que é usado pelos artistas. Tá? Os artistas usam pigmentos, né? Mas quando a gente mistura os pigmentos, né, o vermelho e o amarelo dão laranja, né? O vermelho e o azul dá um pouco de magenta, e o azul com o amarelo dá esse azulzinho claro aqui. E se você misturar demais, fica tudo preto. Portanto, essa é a mistura de pigmentos, que é o sistema RYB, mas são os pigmentos usados pelos artistas, né? Pintando quadros, etc. Bom, então, a ideia aqui agora é que a gente brinque com os nossos cones, né? As propriedades dos nossos cones, vamos ver como é que a gente pode brincar. Olha, isso aqui é bem tradicional, né? Eu vou pedir para a audiência, né, que está aí, ficar olhando para essa figura aí, onde eu coloquei uma bola vermelha, um triângulo azul, um quadrado verde, né? As cores básicas. Né? Esses pixels aqui estão acesos, os pixels vermelhos, os pixels azuis e os pixels verdes. Eles estão sendo projetados na sua retina. Essa figura está sendo projetada na sua retina. Por isso que você vê, né, essas diferenças de forma e cor, etc. Então, essa projeção, nessa tela da retina, se você ficar olhando muito para ela, tempo, alguns segundos, focado, né, nela, você vai cansar. Né? Você vai cansar. Os pixels nessa região, os pixels vermelhos vão ficar cansando. Né? Por isso que a gente pisca muito, né? Pisca os olhos o tempo todo para evitar esse cansaço. Né? Você olha para outro canto, o olho está sempre se mexendo, mas se você resolver fixar, por exemplo, fixar o olho aqui nesse centro, eu vou contar até 10, né? E vou tirar essa figura e mostrar uma tela branca. Quando eu mostro a tela branca, você vai ver os 3 tipos de cones acesos. Né? O que é que vai acontecer? Vamos adivinhar. Se eu tiro essa figura daqui e coloco branco, né, que são todos os cones, as 3 cores, essa região aqui que estava com os cones vermelhos acesos, esses cones os vermelhos estão cansados. E você vai ver muito mais eficientemente o verde e o azul. Quer dizer, se é verde e azul aqui, que você vai ver melhor quando eu tirar essa tela e botar branco, você vai ver verde e vermelho, que é o quê? É o ciano. Aqui no triângulo azul, você vai cansar os cones azuis e você vai, quando você joga a tela branca, se é azul, você cansou os cones azuis, você vai ver vermelho e verde, né? Que é amarelo. E o quadrado verde, que você está cansando os pixels, né? Ou os seus pixels, que são os cones verdes, você vai ver melhor vermelho e azul, que é o magenta. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para esse ponto central aqui, essa região central, fixamente, eu vou contar até 10 e vou botar a tela branca para ver se é verdade o que eu falei. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, não sei como é, assim, quando eu dou essa palestra ao vivo, eu sei a reação das pessoas que viram. Eu não estou sabendo se vocês viram ou não, mas vamos fazer o contrário agora. Fazer o raciocínio contrário.
nós temos aqui as cores secundárias, né? Temos o ciano, o magenta e o amarelo. O ciano é azul com verde, o magenta é vermelho com azul e o amarelo é vermelho com verde. Bom, se eu estou vendo essa figura, nesse triângulo amarelo aqui, se é vermelho e verde que estão acesos, eu estou cansando, né? Os cones verde e vermelho. Tá certo? Então, quem vai predominar é o azul quando eu mudar a tela. E assim por diante. Então, nós vamos ver, na verdade, as cores básicas. Né? Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei se vocês viram, eu vi aqui na minha. Bom, então eu vou propor aqui um desafio, né? Essa é uma coisa bem que todo mundo usa nas palestras, que vai falar de cor, mas não explica como é que a coisa acontece, né? A história da bandeira brasileira. Né? Vamos fazer o seguinte: vamos construir os elementos da bandeira com as cores que devem dar, depois de cansadas, dar as cores originais da bandeira. Por exemplo, nós temos o retângulo, e todo mundo sabe que o retângulo da bandeira brasileira é verde. Portanto, para eu ver o verde, eu tenho que deixar descansados os meus cones verdes. Portanto, o meu retângulo tem que ser uma mistura de azul e vermelho. E azul e vermelho a gente vê magenta. Tá? Então, vamos formar aqui o retângulo da bandeira magenta, porque vamos cansar o azul e o vermelho para que eu possa obter verde. Né? O nosso losango da bandeira é amarelo. Mas para eu ter o amarelo aí, eu tenho que cansar o azul, porque o amarelo é vermelho e verde. Portanto, se eu cansar os azuis, né, eu vou ver a mistura dos dois pixels, vermelho e verde, para formar o amarelo. Esse globo aí é amarelo, né? Portanto, a gente tá aqui vai cansar o vermelho e o verde, né? Para que este globo fique azul, né? Que é o que sobra. No meio, nós temos aquela faixa do Ordem e Progresso, e mais umas estrelinhas, da qual aquela estrela de cima eu sei que é Pará, né? Então, como eles são brancos, eu não vou cansar ninguém, porque eu quero as três cores bem vivas. Pronto. Estamos aqui com a bandeira do Brasil, ao contrário, invertida, as cores invertidas. Então, eu vou contar até 10 e vou jogar a tela branca para ver se a gente acertou essa coisa, né? Essa brincadeira. Então, fica olhando aqui para o Pará, aqui, essa estrelinha. Não sei se eu estou falando certo, mas eu acho que é o Pará. Essa estrelinha aí, e vamos fixar nela durante 10 segundos e eu depois vou botar a tela branca. Lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Eu acho que sempre dá certo. Espero que vocês tenham visto, né? E depois eu descobri o seguinte, que os negativos também, né, da fotografia analógica, os negativos de fotografia colorida, né? Esse é uma moça aqui, a fotografia da negativa, do negativo da fotografia. E nós vamos ver se isso funciona também. Né? Umas corzinhas aqui no nariz dela. Vamos fixar, vou contar até 10 também, e vou passar para a tela branca para ver se vocês veem o positivo, quer dizer, a fotografia real. Então, lá vai. Todo mundo olhando aqui para o centro, né? Fixado, sem piscar. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a minha tela aqui eu vi. Não sei se vocês viram. Bom, uma coisa um aspecto que a gente vai ver aqui são outras coisas, curiosidades, né, do nosso olho. Na questão da persistência visual. Tá?
A persistência visual é isso aí, quer dizer, a gente vê uma imagem, ela persiste um pouco depois que ela desaparece, né? E a não ser que o cone esteja cansado, como a gente viu, né? Eu estou usando o termo cansado, mas ele já estava esgotado de tanto trabalhar, né? Então, a imagem persiste na retina durante 1/20 do segundo, tá? O cinema, né, o filme de cinema normal, na verdade, são fotografias, né? Muitas fotografias passadas, né, a 24 quadros por segundo. Quer dizer, uma fotografia é projetada no seu olho e desaparece em 24 avos de segundo. Eles colocaram 24, que é para passar um pouquinho do 1/20 avos, né? Ficar menos do que é muito mais rápido, para que você possa perceber movimento, porque uma imagem sai, mas não sai. Com 1/20 avos do segundo, ela vai desaparecer. Mas antes que isso aconteça, já entra a próxima imagem, e assim por diante, né? De forma que você não apaga a última imagem e já tem uma nova imagem em cima. E dá aquela coisa normal, né? Que a gente vê, o movimento, né? No cinema. Uma mosca, por exemplo, tem problemas no cinema, né? Porque a persistência visual dela é uns 60 avos do segundo. Portanto, lá no cinema, ela fica vendo as fotografias piscando o tempo todo. Portanto, ela não se sente bem. Eu acho que lá nos cinemas, ela não são muito fã de cinema, não, porque ela não vem bem lá. Não gosto de assistir filme em cinema. O outro aspecto que a gente precisa falar, falando de cones, né, é o daltonismo. O daltonismo era a doença que tinha o Dalton, né, aquele famoso cientista. E ele tinha defeito nos cones. Um dos cones dele não funcionava bem. Portanto, ele não via as cores como as pessoas normais. Viam com diferenças enormes de cores. São os daltônicos. Aí, porque nos sinais de trânsito, né, o vermelho está sempre em cima, e são dois, que é para o daltônico saber que ali é vermelho. O verde fica embaixo, o amarelo no meio, etc. Mas é exatamente um sinal para as pessoas que sofrem desse problema, que é o daltonismo. Cegueira noturna, como eu falei, né, a maioria dos nossos elementos, nossos pixels, agora eu posso chamar de pixels, da nossa retina são os bastonetes, que não enxergam cores, mas enxergam luz, e muito bem. Eles são muito sensíveis à luz. Mas algumas pessoas têm problemas de ou número de bastonetes, ou defeito dos bastonetes, que de noite ele não enxerga quase nada, porque os bastonetes têm problemas. E a outra coisa que daí a gente vai brincar um pouco também é sobre o homem e o macaco. Os animais, de uma maneira geral, não têm três cones, três tipos de cone, né? Os que têm três cones são os macacos, são mais próximos de nós, né? Os humanos. Então, os macacos enxergam cores como nós enxergamos, mas o cachorro, a vaca, né? Os outros animais têm problemas, né? De cor, não tem cor. Por isso que nas touradas, o toureiro toreia com aquela manta vermelha, porque o boi tem o rua vermelho. Na verdade, não tem nada a ver com rua, né? Mas ele provocando o touro a atacá-lo, né? Então, um cara que é de cromata, né? Quer dizer, o cara que tem só dois tipos de cone, por exemplo, o azul e o verde, não tem o cone vermelho, ele vê este sapinho dessa cor, desse jeito. As pessoas que têm os três cones funcionando, vê o sapinho dessa cor. Tanto vê o vermelho da folha que está lá atrás, que o daltônico não vê, o de cromata, no caso. Né? Agora, é interessante que algumas pessoas são tetracromatas. Algumas pessoas, mas só mulheres, né? Só as mulheres têm isso, são capazes de ver cores que a gente não enxerga, porque elas têm um quarto tipo de cone, numa cor que a gente não conhece, nós que somos tricromatas, não enxergamos. Por exemplo, aqui, aquele tipo de teste de daltônico, né, a gente faz no Detran, para ver se você é daltônico ou não, né? Essa pessoa que seja tetracromata, que tem esse quarto cone, ela é capaz de ver figuras nessas três bolinhas. Se alguém estiver vendo, depois a gente confirma, se alguém da plateia aí estiver vendo alguma figura nessas três bolas, é porque tem esse quarto cone que nós não temos normalmente.
E tem uma curiosidade a respeito disso. Aqui essa flor aqui é a girassol, né? E essas pessoas tetracromatas veem uma cor diferente aqui nessa região da flor. Se alguém vê um girassol com isso aqui, é porque é tetracromata. Mas é muito raro isso, né? Muito raro as pessoas. Nas minhas apresentações, às vezes eu pergunto para a plateia, dessas todas que eu já fiz, só uma pessoa disse que está aqui, que via realmente o girassol tinha uma cor diferente aqui. Bom, essa parte aqui, eu vou falar sobre os mecanismos moleculares da visão. Na verdade, é uma coisa que eu não chamaria de divulgação científica, né? É só para vocês saberem, né, que, como máquina química que nós somos, né, os animais, as plantas, somos máquina química, né? Nós trabalhamos com energia química produzida por nossas moléculas que produzem energia ou absorvem energia para realizar suas funções, né? Então, a visão é uma delas, né? Tudo que se faz, né, dentro do nosso organismo, etc., tudo ou gasta energia ou produz energia. Então, aqui, novamente, as nossas fotografias, aqui, essas figuras dos cones, bastonetes e tal, isso vocês já conhecem. Agora, a estrutura do bastonete, por exemplo, né, essa região aqui, a parte superior, né, dando um detalhe aqui, são feitas de discos. Né? Esse aqui é um corte mostrando os discos, e é nesses discos que ficam os elementos que são sensíveis à luz. Tá? Na verdade, nessas membranas aqui, ficam inseridas as proteínas, essa proteína chamada rodopsina, que dentro dela, dentro da sua estrutura, contém esta substância aqui, é o 11-cis-retinal. Ela é cis, para aqueles que sabem química orgânica, sabem que isso é uma conformação da molécula. Né? E quando acontece, né, da luz ser incidida sobre este bastonete aqui, né, sobre esta proteína aqui, sobre esta substância cis-retinal, imediatamente ela transforma cis em trans, né, posição trans da molécula. Portanto, a luz faz com que essa substância, na conformação cis, se transforme para a conformação trans. E isso é bastante para que esta substância passe a ativar uma série de outras proteínas e enzimas que fazem que o cérebro confirme que nós estamos recebendo luz naquele local. Então, a luz aqui, ativando o fotorreceptor rodopsina, né, faz com que ela ative outra enzima, que depende de GTP também, que é um elemento energético e regulatório das células, e essa proteína G, ou transducina aqui no caso, ativa esta outra enzima, tudo ligado na membrana, né, que transforma o GMP cíclico em GMP, 5'-GMP. Tira a ciclicidade aqui do GMP. E este GMP cíclico, na verdade, é a molécula que mantém um canal de íons aberto, né? Para sódio, cálcio, etc. Se essa substância estiver em boas quantidades, esse canal fica aberto. Né? Mas, se você recebe luz, essa enzima aqui diminui os níveis de GMP cíclico, transformando ele em 5'-GMP, e esse canal é fechado. Isso causa uma despolarização, isso é um sinal elétrico que é enviado para o cérebro. Aqui são outros detalhes desse sistema. Né? Está aqui a molécula de GTP, né? Os 3 fosfatos energéticos aqui, e ele é ciclizado, por isso é chamado GMP cíclico. Né? E o que a enzima faz é quebrar este ciclo aqui, transformando em 5'-GMP. Então, este GMP ciclo é o sinalizador. Né? Tem luz, ele abre, né? Ele é formado e abre os canais. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, com alguns detalhes, o canal aberto, o canal fechado. Quer dizer, o canal está aberto quando tem muito GMP cíclico, e o canal está fechado quando esse GMP cíclico é transformado em 5'-GMP.
Então, aqui também são os detalhes que não vamos perder tempo com isso, porque isso aqui está muito especializado, né? Mas são o que acontece, né? As várias transformações que acontecem quando um raio de luz toca na rodopsina, né? Então, um fóton pega o retinal, transforma em transretinal, que ativa aquela enzima translucina, que ativa outra enzima, que é a fosfodiesterase, né? Que destrói o GMP5, que cai, e aí fecha o sinal, fecha o canal. Aí dá uma hiperpolarização, que é um sinal elétrico que é enviado para o cérebro. Né? Aqui são outros detalhes para a recuperação desse sinal, quer dizer, quando a luz apaga, tudo volta ao normal na escuridão. Né? Bom, essa é mais ou menos a bioquímica do olho, né? Da percepção da luz. Né? Agora vamos interpretar a imagem, quer dizer, os sinais que vão para o cérebro através do nervo óptico, né? Das imagens que você vê, né? Vamos pensar o seguinte: cada qual vê do seu jeito, né? De acordo com os bastonetes e com os cones que você tem na sua retina. Mas nem todas as pessoas são iguais, exatamente. Algumas pessoas têm os cones vermelhos mais danados, outros têm os cones verdes mais sensíveis, e, portanto, eu imagino que cada um vê uma coisa diferente. Mas ninguém pode dizer assim, como é que você está vendo, né? Ele está vendo aquilo que foi ensinado que é verde, está vendo aquilo que foi ensinado que é vermelho, e para você pode estar vendo outro tipo de coisa, mas aquilo que você está vendo, aquele objeto é vermelho, aquele outro é verde, como ele. Então, pode haver diferenças, mas como um padrão, né, que foi absorvido pelas pessoas, né, das cores, é uma coisa subjetiva demais, né? O que uma pessoa vê é diferente da uma pessoa não vê. Por exemplo, o camarada vai para um museu de arte e tal, e vê um quadro, acha lindo aquele quadro, mas aí vem outro e não gostei muito não gostei, essas coisas não estão combinando direito. Porque não gosta, né? Um gosta, outro não gosta, porque talvez sejam cones que tenham, né, variações de sensibilidade a determinadas cores. Agora, por causa disso, né, a gente tem umas brincadeiras aqui. Né? Por exemplo, isso é uma brincadeira bem conhecida. Né? É você tentar falar o nome da cor, não o nome que está escrito. Por exemplo, aqui é vermelho, na verdade está escrito azul. Né? Esse aqui é preto, mas se você tentar fazer isso, aqui é por lá você se confunde. Porque você confunde o cérebro. O cérebro vê o vermelho no azul, na palavra azul, aí aquilo é vermelho, mas está escrito azul, e aqui as pessoas se confundem. Né? É uma brincadeira de confundir o nosso cérebro. Né? E outras coisas assim, né? Por exemplo, essas coisas geométricas, que essas linhas são paralelas, dá a impressão que não é, essas daqui também são paralelas, dá a impressão que não é. Essas daqui são linhas que são retas, mas aqui é lá para as pessoas verem um arredondamento, uma certa curvatura nessas linhas. Aqui essa brincadeira de você vai mexendo o olho e vai vendo pontos que estavam brancos ficam pretos e vice-versa, né? São todas ilusões de ótica, né? Porque são coisas que confundem o nosso cérebro. Por exemplo, essa flor aqui, essa roda vermelha é menor ou maior do que essa daqui? Né? Dá a impressão que essa daqui da direita é maior do que essa da esquerda, mas é porque está vendo comparações, né? É a mesma coisa que a gente vê a lua linda, né, no horizonte, aquela lua cheia, aí acha assim, a lua fica grande lá no horizonte. Por que ela é grande no horizonte e aí diminui quando chega no topo do céu? Porque no horizonte você está comparando, né, com coisas da Terra, então ela se torna maior. Né? Enquanto que quando ela chega no meio do céu, você não tem comparação, você não tem parâmetro para ver o tamanho, aí vê o tamanho real. E a gente prova isso só fazendo a fotografia. Todo mundo tenta fazer a fotografia da lua cheia, né, achando que vai sair uma coisa lindíssima, e sai uma bolinha lá no final. Né? Esse é mais um tipo de... Essa aqui é uma ilusão, né, que parece que as bolinhas se mexem. Aí, coisas do Dali.
O que é isso? Essas linhas aí. Tem gente que enxerga imediatamente, é a letra H. Né? Isso aqui é a letra H. Tá? Aqui é outra, que tem uma mulher aqui, tem um lobo ali, a gente às vezes não percebe. Essa aqui é a letra E, em preto. Né? Aqui é um Napoleão entre as árvores. Né? Aqui é um egípcio, né? Tem aquela cabeça dele, o olho dela aqui, são as árvores dentro do mercado. Né? E essa aí? Acho que todo mundo conhece, né? Os mais velhos, pelo menos, né? Marilyn Monroe. Será que é ela mesmo? Na verdade, né, o grande Einstein. Então, nossos olhos não podemos confiar muito no que eles enxergam, né? E interpretam. E para a gente terminar, eu gostaria de dizer que a gente pode ter uma visão de outros olhos, outros bichos que têm olhos diferentes dos nossos, embora algumas coisas sejam muito similares. O olho composto, né? É um olho da mosca, né? Vocês estão vendo os pontinhos aqui, é um olho enorme, mas na verdade são milhares de olhos, né? Que são esses pontinhos aqui. Um olho chamado de olho composto, né? Então, em cada pontinho desse, né, tem um cristalino, né, uma lente, e aqui tem acho que uma espécie de célula de Miller, que eu mostrei lá no nosso olho, que leva essa coisa até ao sistema nervoso daquele animal. Né? Então, por exemplo, a libélula tem 28 mil, né, omatídeos, né, que são esse olho composto aqui. A mutuca, né, aquela mosca que pica a gente, tem só 7 mil. Comparado com a libélula vê mais coisas. Né? A mosca tem 4 mil e a formiga subterrânea só tem 6, porque, na verdade, ela nem usa luz para fazer o trabalho dela lá embaixo do chão. Aqui é uma fotografia de um microscópio eletrônico, né? Arrumada e tal, mostrando só para vocês terem ideia. E aqui alguns animais, né? Cada qual com os seus omatídeos, né? Uns maiores, outros menores, em quantidade maior ou menor, que são os nossos insetos. Né? E são muito bonitos. Agora, se a gente tivesse, em vez desse olho que nós temos, nós conversamos hoje, nós tivéssemos o olho composto. Para ter a mesma acuidade visual, o mesmo poder de resolução que nós temos, olha só como é que a gente seria. Né? Teria um olho, talvez com um volume maior do que o nosso próprio corpo. Portanto, aqui eu termino a minha apresentação e agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a grande honra que eu senti ao ser convidado pelo professor Crispino. Agradeço muita a honra que eu tive, até porque eu tenho muito ido a Belém, adoro essa cidade, às vezes estive aí várias vezes e está dando cursos, de forma que eu fiquei muito alegre quando fui convidado de ter esse prazer de conversar com vocês. Muito obrigado. Professor, somos nós que ficamos honrados e muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Para início de conversa aqui, nós vamos pedir a todos que abram seus microfones para que nós tenhamos aí uma ampla salva de palmas em retribuição ao belíssimo seminário que o senhor deu para nós. Muito obrigado. Bom, tem perguntas? Sim, nós temos aqui algumas perguntas. Mas, antes disso, enquanto as pessoas se animam aí para mais outras perguntas, eu vou aqui lhe dar um panorama, porque quando o senhor fala, o senhor tem a sensação que está falando aí para uma sala vazia, mas aqui nós tivemos pessoas de diversas regiões brasileiras, né? Quer dizer, vou colocar aqui algumas para o senhor, do Amapá, do Amazonas, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, cidades como Macapá, Manaus, Silves, Fortaleza, Xeramobim, o Rio de Janeiro capital, Belo Horizonte, Piúma, no Espírito Santo e tantas outras. Nós tivemos, obviamente, aqui os nossos professores, técnicos e alunos do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, inclusive o seu coordenador, o professor Jorge Cassimeiras.
nós tivemos alunos não só do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, mas também do Instituto de Educação, Ciências e Matemáticas, aqui da UFPA, de diversas cidades do Pará, não só a capital Belém, mas também de Altamira, Castanhal. Tivemos aqui uma turma de alunos de Salinópolis, coordenados aí pela sua professora, a professora Carolina Benoni. Tivemos aqui professores das secretarias de educação de diversos estados, inclusive, obviamente, o Pará, como representados pelo professor Jorge Dias, o Daniel Sfer, que representa aqui a nossa rede privada, né? Quer dizer, o Orival Medeiros, da Escola de Aplicação da UFPA, além de professores do Brasil inteiro, como eu estava falando, a professora Lindalva Ferreira, antiga professora da UFPA, agora professora da Secretaria de Educação no Rio de Janeiro, o professor Marcelo Gomes, da USP, o professor Diego Silva, da Secretaria de Educação do Ceará, o professor Dário Rezende, da Secretaria Municipal de São Paulo, a Tainara Oliveira, da Secretaria de Educação do Amazonas, Marcelo Siqueira, professor da Universidade Federal do Amapá, e tantos outros aqui que eu não realmente vou pescando aqui. Então, muita gente aqui, dezenas de pessoas, professor, prestigiando aí a sua palestra. O senhor, nesse momento, não está conseguindo ver o chat, porque o senhor está compartilhando a sua tela, mas, assim, os comentários, quando o senhor fez... Não, mas estou vendo algumas pessoas, estou vendo a lista de... Isso, mas deixa eu colocar aqui para o senhor aqui umas coisas. O senhor colocou aí, fez aquele jogo de cores, né? Quer dizer, que máximo, muito legal, que louco, adorei. Funcionou? Incrível, funcionou top, incrível. Né? Quer dizer, as pessoas comemoraram muito bom, né? Quer dizer, realmente foi uma emoção. Show, que máximo. E assim, parece um truque de mágica, disse aqui o Jones Araújo. Enfim, professor, assim, essas coisas são muito interessantes, vários aspectos aqui, mas deixa eu colocar alguns comentários. A professora Lindalva Ferreira, não sei se essas pessoas podem ligar seus microfones e falar. Professora Lindalva, a senhora quer fazer algum comentário, alguma consideração, ou a senhora prefere que eu leia aqui o que a senhora comentou? Não, colega, você pode ler, pode ler. Tá ótimo. A professora Lindalva acabou de fazer uma cirurgia de catarata, né, cerca de 1 mês e meio, né, e ficou realmente bastante surpresa, né, que ela fez a primeira observação aí sem os óculos para perto e a tela continuou branca, ela não conseguiu perceber muito, né, mas aí ela lembrou que tinha feito uma cirurgia, foi lá, pegou os óculos, né, e realmente viu aquela sequência de imagens associadas à bandeira nacional e realmente ficou muito feliz que funcionou. Né? São os pixels, né? O cristalino não tem muito a ver com essa história, né? São os nossos pixels, nossos bastonetes e cones, né? Fazem a mágica, né? Mas... É isso aí. O professor Marcelo... Também fiz minha operação de catarata, né? Então, estou vendo aqui, acabei de identificar a professora Sônia Frota Pessoa também, né? Quer dizer, que realmente a representatividade aqui do Brasil é muito boa e uma plateia seletíssima aqui que esteve participando aqui da sua palestra. Né? O Marcelo Siqueira, que é professor daqui da Universidade do Amapá. Marcelo, você quer fazer a sua própria pergunta ou quer que eu faça? Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Estou ouvindo, sim. Em primeiro lugar, gostaria muito de parabenizar a todos vocês pela apresentação, parabenizar os organizadores. Esse tema é muito interessante, é uma coisa que fascina. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Opa, Estou aqui na universidade, é o único lugar que tem luz aqui no Amapá, porque está tudo no apagão, né? Tem uma pergunta que é muito curiosa, uma pergunta que sempre me chamou a atenção desde que eu comecei a fazer pós-graduação, né? E comecei a estudar coisas mais complexas. O senhor sabe me dizer qual é o atual estado, qual é o atual estágio de estudo sobre como o cérebro humano processa essas informações, como ele processa informações como cor, padrões de pontos no espaço para formar figuras, e se tem algum estudo que o senhor conheça sobre como os mamíferos, os seres vivos, armazenam a memória nas suas células, porque eu imagino que deve ser uma complexa rede de troca de informações,
armazenamento, e se a gente fosse capaz de entender isso, os computadores seriam... Essa é uma área muito complexa, e eu realmente não me atrevo a tentar explicar essas coisas, porque não é a minha área, né? É uma coisa de neurociências, né? Mas só você vê que a quantidade de informação que é gerada por um simples olho, né? Quer dizer, milhões de bastonetes, cones, cada um mandando o seu sinal elétrico para um pontinho do cérebro, e esse conjunto de informações, aceso, apagado, cor tal, etc., são informações que o cérebro consegue juntar, formar uma imagem e conscientizar aquilo. Agora, daí para frente, eu não tenho a menor ideia, né? Aliás, nós nunca conseguimos, o homem, apesar de todo esse avanço tecnológico, científico, o homem nunca fez um computador que chegasse perto do nosso cérebro. Então, nós temos um computador aqui muito, muito importante, muito incrível, e ainda está muito longe da gente compreender o nosso próprio cérebro. E principalmente eu, que não sou da área, né? Mas uma coisa que chama atenção. É complicado, é complicado. Uma palestra como essa reacende na gente essa curiosidade, né? Enfim. E, na verdade, o negócio da memória são as conexões entre esses neurônios, né? Quanto mais conexões forem feitas, mais guarda-se informações. Mas quando você fica velho, vai ficando velho, vai ficando esquecido, vai, né, perdendo um pouco da lógica das coisas, né? Por quê? Porque você está perdendo neurônio, né? Na velhice a gente vai perdendo os neurônios e aí as memórias vão... Aí você tem as fixadas, né, de antigamente, você fixa melhor. As novas se desfazem. Às vezes os mais velhos esquecem coisas recentes e outros, né? Mas se lembra das coisas lá da infância, bem direitinho. Então, são essas conexões que são feitas e desfeitas ao longo da nossa vida, e faz a gente compreender esse mundo, tentar compreender esse mundo, que ninguém compreende tudo ainda não, né? Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor Marcos Vale, pela sua resposta. A Manuela Correia de Souza tem uma pergunta. Manuela, você quer fazer você mesma ou você quer que eu faça? Tá, posso fazer. Então, vamos lá. Professor, uma pessoa que tem daltonismo conseguirá ver a mudança de cor na bandeira só com as cores que ela consegue enxergar? Quer dizer, como é que ficaria assim, se nós tivéssemos um daltônico na sua plateia aqui, fazendo aquele experimento da bandeira? Manuela, essa é uma pergunta interessante, né? Quer dizer, se você raciocinar, né, com as coisas que eu mostrei, né? Quer dizer, se ele só tem, vamos dizer, só tem dois tipos de cone, né? Vamos dizer, o vermelho e o azul, né? O vermelho e o azul. Ele vai ver magenta muito bem, vai ver o vermelho muito bem, vai ver o azul muito bem, mas o verde não, né? E o que depender de verde ele não vai ver bem, né? Então, se você raciocinar um pouco, né? Fizer um exercício, assim, bom, tem só dois cones, né? O vermelho e o verde. Eu falei isso, verde não, o vermelho e o azul, né? Eu nem me lembro mais. Enfim, faça esse exercício, assim, canse um deles. Né? Olhe para uma coisa azul muito tempo e joga a tela branca. E aí você vai ver outra cor. O que é que o daltônico viria se ele tivesse só o verde? Não tivesse o azul ou vice-versa. Ele viria outra cor, né? Então, obviamente, a bandeira brasileira ele não vê como nós vemos, né? Porque ele tem um cone a menos. Mas esse exercício é possível. Eu achei interessante a pergunta porque é um exercício que você pode fazer. Já com essas noções que a gente conversou aqui, né? Faça um cone cansar, como eu digo, né? Cansar é exaurir, né? Ele ficar muito tempo parado, porque eles não ficam muito, o olho está sempre se mexendo, exatamente para não acontecer isso, né? De você cansar os cones, né? Então, você está sempre piscando, sempre olhando para diferentes regiões, mesmo que seja perto uma da outra, já faz diferença. Então, faça o exercício, né? Não dá para a gente fazer aqui, porque tem que, né? Pode perder muito tempo, mas você já tem as informações suficientes para fazer esse exercício e imaginar, né? Como é que o daltônico, que não tem um cone vermelho, por exemplo, vê a bandeira, né? Como é que ele viria. Isso é fácil de fazer, né?
que a gente fez a bandeira, raciocinando. Fizemos a bandeira brasileira, o contrário, né? Quer dizer, o negativo da bandeira, e deu certo, né? Então, a gente tem esse controle. Você já pode fazer isso. É isso aí. Obrigado, Manuela, pela pergunta. Obrigado, professor Marcos Vale, pela resposta. Na verdade, assim, a Manuela está muito interessada nisso também, porque a gente tem uma programação aqui dos nossos seminários internos. Então, a gente acaba alternando aqui um webinário desse mais no âmbito nacional com os nossos webinários de formação. E o próximo webinário vai ser da Manuela, né, que ela vai falar justamente sobre a bandeira nacional e sobre os efeitos de luzes e sombras, em cima de um artigo Isso que foi é um escrito exercício sobre... interessante, né? Ela já está querendo pegar alguns inputs aí. É isso aí, ótimo. Manuela. Muito bem. Beleza. Bom, professor, assim, eu queria que o senhor falasse, assim, há muitos elogios aqui, não é? A professora Lindau falando que foi encantador esse webinário, o Sérgio Silva, nosso bolsista aqui do Laboratório de Demonstrações, fala obrigado por partilhar tantos conhecimentos, professor Marcos Vale, enfim, professor, mas antes, assim, eu queria lhe pedir para que o senhor comentasse, falasse um pouquinho sobre o Seara da Ciência, porque o senhor sabe, né? Quer dizer, aqui nós temos nossas iniciativas de difusão e popularização, e os nossos meninos, especialmente os nossos meninos, né, nunca tiveram a oportunidade de visitar o Seara da Ciência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, de uma maneira resumida, é claro, não é? Também do seu ponto de vista, quer dizer, o que isso também representou para o senhor é uma pessoa de formação internacional, não é? Quer dizer, que acabou também se dedicando a essa parte de divulgação científica. Se o senhor fizesse, assim, uma espécie até de comentários finais, assim, nos deixasse também essa mensagem, não é? Essa mensagem do Seara da Ciência, que basicamente, assim, grosso modo, foi uma criação sua, com seus colaboradores, etc., não é sempre muito importante, mas, assim, que o senhor deixasse um pouquinho essa sua visão, com base também na sua formação. Eu acho que isso vai ser também muito importante para nós, não é? Termos essa lição de vida aí sua. Tá bom. Na verdade, eu até pensei em iniciar a palestra mostrando a Seara, porque eu achava que essa palestra a gente tem dado por aí, no interior do estado, em outras cidades e tal, por causa da Seara, né? Quer dizer, a Seara faz a divulgação científica no Ceará. A Seara da Ciência é um museu de ciências, né? Só que é um museu que a gente chama de museu interativo. É um museu onde a nossa regra lá é proibido não mexer. Quer dizer, ao contrário dos outros museus, né? Você não toque, né? No nosso mundo. Você tem que tocar, porque se não tocar, não acontece nada. Então, na verdade, a Seara nasceu, né? Foi criada pela Universidade Federal do Ceará, depois de muita luta, né? Quer dizer, dos anos 90, eu passei uns 10 anos, mais ou menos, enchendo o saco de todo reitor que entrava, para criar um museu de ciências na universidade. Até que, finalmente, no final dos anos 90, 99 e tal, um dos reitores, o professor Roberto Cláudio, que, aliás, é até o pai do prefeito da cidade de Fortaleza, ele, quando reitor, me chamou e disse: rapaz, você já encheu o saco demais, vamos fazer logo esse negócio para você parar de encher meu saco. E aí, vamos trabalhar na criação desse museu, né? E aí procuramos o nome e tal, espaços, todos os problemas que a gente teve que resolver, e fomos, né, começando um pouquinho, né? A gente tinha um clube de ciências, e aí o clube de ciências foi absorvido pela estrutura maior da Seara, mas a Seara não é só um museu, assim, no termo mais comum que a gente fala. Museu, você vai, entra lá e olha e tal. Não, pelo contrário, no museu você entra para mexer, né? Mas nós fazemos outras coisas, né? Além do salão de exposição, né? Nós temos o Observatório Astronômico, nós temos o Laboratório de Química, Física e Biologia, nós damos cursos para as escolas públicas dessas disciplinas de Química, Física, Biologia, Matemática, Astronomia, aqui e acolá aparece um curso novo, como o Teatro Científico, e a gente tem dado isso para as escolas públicas do Estado.
A nossa mão de obra fundamental, importantíssima, são os nossos alunos bolsistas de graduação. Tanto os nossos recepcionistas no salão, que é multidisciplinar, né, são feitos por estudantes de química, de física, de biologia, de matemática, etc., né? E esses cursos, né, para os alunos da escola média pública também dado por eles. Mas, para além disso, né, nós temos uma produção de vídeos, nós temos uma produção de teatro científico. Desde 2003, a gente iniciou com uma peça de bioquímica que eu escrevi, né, a Bioquímica em Cena, que acabou dando um livro, depois deu história em quadrinho, depois deu um vídeo, enfim, esses materiais. Mas depois os meus colegas começaram a escrever peça, formamos um grupo de teatro, né? E acabou que a gente se integrou com Ciência em Cena, que é uma coisa que iniciou lá em São Carlos, né? Que todo ano há um encontro dos grupos de teatro científico, ou grupos de teatro de temática científica, né? E isso vai incentivando outros grupos a aparecerem, de modo que o Ciência em Cena agora é um Instituto Ciência em Cena, né, que está no nosso, né, que continua. Esse ano não teve, porque houve essa pandemia, né? Esses grupos não se encontraram fisicamente, mas fizeram algumas coisas, como esse seu webinário, né? Eles também estão fazendo lá, no encontro que não pôde acontecer. E o nosso grupo de teatro agora está um pouco mais reforçado, porque agora, em vez de ter os estudantes de Química, Física e Biologia se transformando em atores, a universidade criou um curso de teatro, de modo que a gente pega os meninos que são estudantes de teatro e damos bolsa para eles fazerem o teatro científico da Seara. E, além disso, nós temos, como eu falei, um observatório astronômico com um bom telescópio, né? Os grandes eventos, né, cosmológicos que acontecem possam ser observados pelo nosso telescópio. Nós abrimos a Seara de noite e enche de menino querendo botar o olho no telescópio. A gente distribui outros telescópios menores em cima do teto e enche de gente. Então, são mais ou menos essas coisas que a gente faz. A gente visita as cidades do interior com palestras, com apresentação de teatro, com show de ciência, que toda escola que vai na Seara, ela recebe um show de ciência, né? Todo grupo que chega lá. Então, nós ainda somos, assim, não somos um museu muito grande, né? Mas temos um prédio muito bonito, em cima do prédio tem um dinossauro. Até pensei em colocar a fotografia disso no início, mas achei que não tinha muito a ver, né? E esse dinossauro cearense, né? Que é lá do Cariri. E aí ele ficou nosso, vamos dizer assim, nosso símbolo, né? Tem um nomezinho melhor para dizer, que eu agora esqueci, é o Angaturama Limai. Mascote. Nosso mascote, isso. Então, nosso mascote é o Angaturama Limai, que nós chamamos de Angaturim, né? Como apelido para ele. E isso foi dado por uma eleição, né, dos visitantes, né? Finalmente vai dar o nosso mascote e tal. E aí venceu a sugestão de ser Angaturim. Então, nós estamos agora com 20 anos de criado, né? Fomos criados assim oficialmente no final de 99, estamos aqui com 20 anos agora, e a Seara recebe em torno de... O salão de exposição recebe em torno de 30 mil visitantes anuais. É pouco ainda, mas a gente vai tentar melhorar isso. E também, além desses públicos que vai para visitar, nós temos também os cursos, né, que a gente dá para 600 alunos por ano, né, de Química, Física, Matemática, etc. Esses cursos básicos. Não é preparação para vestibular, nem Enem. É ciência mesmo, que eles têm a oportunidade de entrar no laboratório, fazer experimentos, etc. Então, faz um pouco de diferença, né? E a gente não tenta ensinar, né? Quem ensina é a escola, né? Nós fazemos o que nós costumamos dizer, nós tentamos encantar as crianças e os jovens pela ciência e ver se a gente consegue, né, que mais jovens se interessem por ciência, que esse Brasil está precisando, né, de mais cientistas e mais incentivo à ciência, né, que está faltando agora. Mas essa é a nossa missão,
que nós temos feito nesses últimos 20 anos, e estamos, assim, eu me aposentei, mas não consigo ficar em casa, né? Todo dia eu vou no Ceará. Aí, agora eu estou me dedicando mais a vídeo, mas faço outras coisas, conserto coisas, etc. Então, a minha vida, apesar de aposentado, é diariamente estar dentro da Seara, né? O diretor atual é um colega seu, que você deve conhecer, o Hilde, né? E eu me aposentei, como você mesmo falou, né? Em 2017, como diretor, e fiquei indo todo dia, dando minha colaboração diária. É mais ou menos isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu depoimento, por sua explanação aí do que é o Ceará, porque, né, quer dizer, isso é bom que fique registrado aí esse centro de ciência maravilhoso no Nordeste. O Sérgio Silva, que é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, escreveu aqui: obrigado por partilhar tantos conhecimentos, professor Marcos Vale. O Lucas Antônio Xavier, que está falando lá de Piúma, no Espírito Santo, agradece também pelo webinário. A professora Sônia Frota Pessoa elogia o seu trabalho maravilhoso, o Brasil agradece, né? O Flávio Carmo, mais ciência, ciência para todos. O Marcelo Siqueira realmente reforçando que isso é muito bacana. Professor, eu sei que a gente, assim, se dependesse só da nossa vontade, nos estenderíamos aqui indefinidamente, né? Mas, professor, muito obrigado. Foi realmente um final de tarde maravilhoso, né? Ouvir a sua explanação. Obrigado por partilhar seus conhecimentos conosco. E antes de encerrar, eu vou pedir, então, novamente que as pessoas liguem seus microfones e que nós façamos uma salva de palmas finais em agradecimento ao professor Marcos Vale. Muito obrigado, professor. Obrigado.